Bom, meus amigos, vamos encerrar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre duas trocas que rolaram nessa noite. Tivemos duas movimentações acontecendo. A primeira delas foi a troca do Caris LeVert para Milwaukee. Pistons e Bucks fecharam um acordo que levou Caris LeVert para Milwaukee e Taurean Prince para Detroit. A troca completa foi a seguinte: o Bucks recebeu Caris LeVert e duas escolhas de segundo round, e Detroit recebeu Taurean Prince e Gary Harris. Uma troca que libera para Detroit uma grana considerável, porque com a saída do LeVert, o Pistons abriu 7 milhões de dólares em salários e liberou uma trade exception de 14,8 milhões. Então é uma troca que dá bastante flexibilidade para Detroit, talvez pensando na renovação do Jalen Duren, que ainda não aconteceu. Então esse espaço liberado pode ter sido pensando nessa renovação do Duren, ou numa outra contratação que seja, mas o espaço foi liberado, a grana foi liberada, e é uma troca que dá para Detroit mais um bom arremessador. O Taurean Prince é um cara de mais de 40% de aproveitamento para 3 pontos. E para um time que tanto sofreu com a falta de arremessadores, Detroit agora junta um comitê de arremessadores bem interessantes, Você tem Taurean Prince, você tem o Isaiah Joe, que chegou por lá. Você tem o Kevin Huerter, que renovou. O Duncan Robinson tá lá ainda, Se não me engano. Tá lá ainda, eu acho. Então, você tem um Pistons agora com muitos arremessadores bons. Caras de mais de 40% de aproveitamento. Então, é uma troca que eu acho boa para Detroit. Para Milwaukee, ganha mais talento, Ganha ali um Caris LeVert, que é um cara bom, mas ganha um capital de draft, ganha mais duas escolhas de segundo round. Então, acredito que seja uma troca boa para os dois times, só que por dar mais um arremessador para Detroit e por liberar essa trade exception de 14,8 milhões, eu acredito que Detroit seja um pouquinho mais vencedor do que Milwaukee. Mas eu acho que os dois times ganham de certa forma, mas eu acho que para Detroit acaba sendo uma troca mais vantajosa, Então, essa foi a primeira troca que aconteceu. E a outra negociação que foi feita foi do Chris Middleton. Chris Middleton, que estava no Dallas Mavericks, volta agora para Washington. Exatamente, Chris Middleton está de volta a Washington. Contrato de 3 anos, 17,3 milhões de dólares, um contrato muito bom, tá? Contrato muito bom, uma pichincha, verdade é essa. E essa ida dele para Washington, esse retorno dele para Washington, é via sign and trade, tá? O Charania falou que essa volta dele para lá faz parte de uma troca entre 6 times, tá? É um movimento que faz parte disso aqui, ó. É uma troca entre Clippers, Pistons, Bucks, Grizzlies, Washington e Dallas, tá? Isso tudo faz parte da mesma troca. Da mesma troca que levou o Isaiah Stewart para Memphis, que levou o John Collins para Detroit, que levou Gary Harris e Taurean Prince para Detroit, que levou Caris LeVert para Milwaukee e que levou Santi Aldama e AJ Johnson para Dallas. Tudo isso aqui faz parte do mesmo negócio. Tá? É uma troca gigante que leva Chris Middleton de volta para Washington. Me surpreendeu, tá? Ver o Middleton indo para o Wizards. Eu não esperava que ele fosse para o Wizards. Eu acreditava que o Middleton iria para um contender, Tanto que hoje mesmo, quando eu estava falando sobre a off-season dos times, quando eu estava avaliando a off-season dos times, inclusive se você não assistiu esse vídeo, vai assistir, ficou bem legal. Quando eu falei sobre o Heat, eu comentei que o Chris Middleton seria uma ótima para Miami.
né? Por conta da relação dele com o Giannis, né? São dois caras que se dão super bem, que foram campeões juntos. E pelo jogador Chris Middleton, que ainda é um jogador bom, tá? Óbvio. Não chega perto do jogador que foi lá em Washington, lá em Milwaukee, desculpa. Mas ele ainda é um bom jogador, né? Temporada passada, jogando 29 jogos lá no Dallas, tendo menos de 25 minutos de média, cara, ele entregou 10 pontinhos, 3 rebotes, 2 assistências, chutando pra 40%. Entendeu? Se você pegar a última temporada completa do Chris Middleton em um só time, que foi 23-24 em Milwaukee, jogando 27 minutos de média, ele meteu 15 pontos, com 4 rebotes e 5 assistências. Então, eu ainda acho o Chris Middleton um jogador útil, né? É um cara que tá na reta final de carreira, já tá com 34 anos, mas pra vir do banco, pra compor elenco, acho que o Chris Middleton é uma ótima, tá? Então eu via com muito bons olhos uma ida do Middleton pra Miami, assim como eu via com bons olhos uma ida do Middleton pra qualquer contender. Eu acho que ele seria um reforço muito bom pra qualquer contender, até por conta do valor, né? Que com certeza ele não sairia caro como não saiu. Então, ver ele indo pra Washington, que não é um contender, me surpreendeu. Mas faz até sentido, porque ele jogou lá, teve uma boa passagem por lá e tal. Então, faz sentido ele voltar. E agora a rotação do Wizards fica bem mais recheada, né? Dando aqui uma olhada rápida no elenco do Wizards, você tem um time titular provável com Trae Young, Keyshawn George, Dibantza, Anthony Davis e Alex Sarr. Quinteto muito bom. Se todo mundo ficar saudável, quinteto excelente. E aí você tem vindo do banco Trey Johnson, Coulibaly, DeAndre Ayton, Bobby Carrington, Will Riley, Justin Champagne e agora o Chris Middleton. Você tem um elenco, cara, muito interessante, tá? Mas muito interessante mesmo. É um elenco profundo, com muito talento em todas as posições. Cara, muito interessante mesmo o que o Wizards está construindo. Cara, curioso. Curioso pra ver esse time enquadra. E baita movimento do Wizards, cara. Baita movimento mesmo. E, assim, pros contenders aí, vacilaram. Perderam uma oportunidade muito boa no Chris Middleton, cara. Porque pegar ele por 3 anos, 17,6 milhões, cara, isso aqui dá uma média, só pra pontuar, aqui ó, 17,6, cara, uma média de 5,8 milhões, mano. Saiu muito barato o Middleton. Mas muito barato. Vacilaram. Os contenders vacilaram e o Wizards aproveitou. Então, ótima oportunidade de mercado aproveitada pelo Wizards. E, repito, cara, elenco do Wizards tá muito interessante, cara. Tá muito interessante mesmo, tá? Tá muito interessante. Ó, aqui saiu, rapaziada, só pra deixar bonitinho, aqui saiu o molde completo da troca, tá? Da troca entre 6 times. Aqui, ó, só pra deixar bonitinho. Ó, o Dallas recebeu Santi Aldama, uma first futura, AJ Johnson, duas seconds e os direitos pelo Tariq Biberovic, que tava no Fenerbahçe, né? Ele é um cara que tá muito em alta lá na Europa, um dos melhores arremessadores da Europa no momento. Dallas recebe ele, né? O Tariq Biberovic, que aqui, ó, é esse fera aqui, tá? O Wizards recebe o Chris Middleton, o Pistons recebe John Collins, Gary Harris, Taurean Prince, 3 seconds e a trade exception de 14 milhões de dólares. Memphis recebe a Isaiah Stewart, DeAndre Russell e uma pick futura de primeiro round, né? DeAndre Russell em Memphis, hein? Bucks recebe Caris LeVert e 2 seconds e o Clippers recebe uma trade exception de 9,1 milhões, tá? Então esse é o negócio completo, né? É a troca completa que levou Middleton para Washington, tá bom? Rapaziada, é isso, tá? Só queria comentar sobre essas duas trocas antes de finalizar os nossos trabalhos de hoje. Comenta aí o que você achou o que você achou da troca. O que você achou das trocas, quero saber. Você acha que o Wizards vai competir? Acredita nesse Washington Wizards? Eu acho
que eles vão aprontar nesse leste, tá? Eu acho que eles vão aprontar nesse leste, mas comenta aí que eu quero saber sua opinião. E é isso. Cara, DeAndre Russell no Memphis, agora que eu reparei. Será que ele vai ficar por lá? Não vai ficar, né? Memphis vai despachar o DeAndre Russell. Duvido muito que ele fique por lá. Mas enfim. Comenta aí que eu quero saber sua opinião. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço, um grande beijo e tchau. Até amanhã. Valeu!